Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, só direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal, primeiro da semana, segunda-feira. Já desejar para você uma semana abençoada, maravilhosa. Meu filho deve estar nascendo até quarta-feira, que venha também com saúde para dar felicidade para todos nós, mais um vascaíno. Enfim, vamos falar de Vasco, vamos atualizar informações. Antes eu vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal que é importante para ele ser indicado no YouTube. Quero falar dela, minha parceira, o XBet, é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. Acertamos lá o primeiro bilhete do projeto Alavancagem. Eu ia continuar, porque eu botei 50, foi para 85. Eu ia pegar esses 85 para botar hoje em um bilhete e a gente continuar essa alavancagem, que foi interrompida por causa do Vasco, mas hoje eu vou trabalhar com lucro. O mercado está muito fraco para jogos, a grade está muito fraca. Separei esse bilhete aqui, ó, Mirassol e Ceará para sair mais de 6,5 canto, tem que sair 7 escanteios. Barcelona, mais de 7, tá? 7 ou mais. Barcelona e Valência para sair mais de 2 gols no jogo. Sair 2 a gente não perde, não ganha. Sair mais de 2 a gente ganha. São Paulo e Palmeiras para sair menos de 3,5 gols. Pode sair até 3 gols nesse jogo. Sair 4 a gente perde, tá? Mas não vou perder, uma odd de quase 1,60. Não vou pegar para o projeto Alavancagem, vou trabalhar com o lucro de ontem. Vou pegar esses 35 que eu ganhei e aplicar para ver se eu ganho aí R$57. Como a grade está fraca, vou fazer assim. Aí na terça e na quarta deve ter jogos interessantes, a gente vem com a alavancagem, tá? Então vou trabalhar com o lucro hoje. Se você quiser vir, o link está no primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha. O código promocional é do Cerrado, primeiro depósito ou Pix, se fizer no valor de até R$1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. A XBet é parceira do canal Vascaíno Cerrado 2024. Lembre de jogar com responsabilidade e que é para maior de idade. Vou começar esse vídeo falando da volta dos que não foram. Ramon e Emiliano podem estar voltando ao Vasco. Vou contar toda a história que trouxe aí o Wellington Campos, o Wellington, um grande amigo aí do Carlos Osório, do Jorge Salgado. E depois eu vou trazer uma atualização do GE, tá? Mostrando que não é bem assim. Mas vamos lá. O Wellington Campos trouxe ontem a informação de que o Ramon Dias estaria arrependido de ter pedido demissão ou falado que ia sair do Vasco depois do jogo contra o Criciúma, e que o Vasco, ou a Vasco SA, estaria arrependido de ter publicado no Twitter logo em seguida a saída do treinador, né? Seria ou teria hoje uma reunião no CT Moacir Barbosa com o Banana, o Lúcio Barbosa, o covarde Lúcio Barbosa, que não bota a cara, né? O Pedro Martins, que é o novo executivo do Vasco, né? O Fantoche, o executivo Fantoche já vai participar de uma primeira reunião, junto com o Ramon e o Emiliano, para tratar dessa possível volta, se daria aí para acontecer. Só que existem alguns arranhões nessa relação, vamos dizer assim. Por quê? Porque o Ramon parece que não gostou da situação de não ter o seu pedido atendido durante a temporada. Você vai lembrar que o Campeonato Carioca, ele e o filho dele ficaram o tempo todo dizendo que o Vasco precisava contratar jogadores, apontando posições, indicando jogadores, aquele atacante que foi para o São Paulo, que foi uma briga com o Alexandre Matos, e o cara já é tido como uma das maiores contratações do futebol brasileiro nesse início de temporada. O Cuejá lá do Al-Shabaab, que era para vir para ser primeiro volante, enfim. Fizeram de tudo para sinalizar com a 777 que deveriam reforçar para eles pensarem em coisas maiores. Tanto é que na entrevista coletiva de pós-jogo depois do Criciúma, do fiasco, ele deixou claro que todos os projetos, trabalho que ele fez, e o currículo, a história dele mostra isso, foi para brigar por título. Que o Vasco foi a primeira vez que ele aceitou um desafio para brigar contra o rebaixamento. Ele aceitou isso ano passado. É óbvio que esse ano ele não ia estar satisfeito ou aceitar isso de novo, né? Então, isso teria chateado aí a comissão técnica. É um dos motivos, sim, para ele estar pedindo o boné. Mas o Wellington Campos trouxe essa informação que poderia haver um acordo e ele voltar. Aí, a Emanuele Ribeiro, que é jornalista do GE, publicou no Twitter a seguinte informação. O caso Ramon Dias é página virada para o Vasco da Gama. Não vai haver acordo para um retorno. O que o Ramon fez, que foi ter pedido demissão e depois ido para uma coletiva dizer que estava sendo demitido pelo Twitter,
teria chateado a 777, né? A postura não agradou. E outra coisa, então, para finalizar, página virada, diz que não vai ter acordo, não vai ter volta, o Ramon Dias não será técnico do Vasco. E outra coisa que é importante a gente salientar também, com relação à comissão técnica, a 777 está se livrando de uma conta, né? Porque o Ramon, o Emiliano, custam a 777 cerca de 2 milhões de reais por mês. E agora eles vão contratar um técnico capaz para ganhar 200 mil conto por mês e tá ótimo. Olha só, de 200 milhões para 200 mil reais. É óbvio que a 777 não vai querer o Ramon Dias contratar, como eu falei, o Ramon Dias, o Medel, o Payet, o Verratti. Esses caras vieram por causa da eleição. Não é o perfil da 777 e você não vai ver um outro figurão com um salário desse pintando no Vasco. E esquece, é aí 200, 300 mil reais no máximo para um Barbieri, um treinador assim, jovem, perfil jovem, que consiga compreender a base para colocar os jovens no Campeonato Brasileiro para serem vendidos. Esse é o arranjo dessa desgraça, dessa empresa fraudulenta, a 171 Partners. Então tá aí a situação, tanto é que a gente pode perder o nosso camisa 10. Aí uma informação da RTI Esportes, né, que o Payet estaria com vontade de sair do Vasco, parece que mora sozinho no Rio de Janeiro, quer ir voltar para viver perto da família dele, e tem um time da Grécia, não foi revelado o nome do time, que estaria interessado na contratação do Payet. O Payet estaria conversando com a 777 para haver um acordo de liberação. Ele tem contrato com o Vasco, só que a 777 vê com bons olhos a saída do Payet. Por quê? Porque ele custa muito caro para a 777. Salário de 1 milhão, 1 milhão e meio de reais. Acho que é 1 milhão e meio de reais. Né? Então você desfaz um salário de 2 milhões para o técnico, desfaz agora de um salário de 1 milhão e meio com o Payet, desfez do Alexandre Matos, que com certeza custava caro para trazer esse Pedro Martins para ganhar qualquer coisinha para ser fantoche. Ela está se desmontando, até porque a gente sabe, eu já falei isso aqui, vou repetir, porque fica muito repetitivo, fica até chato. Mas tem torcedor que precisa ouvir para martelar na cabeça, né? Há uma briga entre o Associativo e a 777, já sabem que vão lutar para romper o contrato e já estão desmanchando o Vasco. Como eu falei, o Vasco tem um dos piores cenários extra-campo do Campeonato Brasileiro. Aí tem gente que vem aqui e fala que é o Corinthians, eu falei que o Corinthians também tem grandes problemas, mas o Vasco é disparado o time que tem o pior cenário fora de campo e que afetaria dentro de campo. Teve gente que não acreditou, tá aí, saiu o Alexandre Matos, saiu agora o Ramon Dias e o Emiliano e pode sair o nosso camisa 10, o Payet. Ah, quem é o Payet? Ganhou o que aonde? Não tem problema não, tem o Praxedes para entrar e ser titular. Tem arrogante no Vasco que eu vou te falar uma coisa, né? Os caras cagam goma como se a gente tivesse um leque de opções. Não, tá saindo o Payet, mas o Vasco, a 777, tá atravessando o Flamengo, vai trazer o Arrascaeta ou o De La Cruz. Espera, coitado, espera, que quem vai assumir essa titularidade é o Praxedes. É o Praxedes, né? Esse vai ser o meio de campo do Vasco. Ou tem o Cocão também, né? É isso, o que eu falo sempre, né? O problema não é quem sai, o problema é quem vem. Eles conseguem trazer profissionais sempre piores. Estão diminuindo a folha, estão aliviando dívida, sabe que vai ter uma batalha judicial, sabe que o bicho vai pegar e a gente tem agora que esperar para ver o que pode acontecer com o Vasco no Campeonato Brasileiro e na Justiça com relação a essa empresa fraudulenta e essa desgraça que o Jorge Salgado colocou para ser dona do Vasco da Gama. O Salgado, o Osório, o Duque Estrada, o Peralta, essa galera devia responder criminalmente. Muita gente tinha que sair, era preso do Vasco pelo que fizeram com o Vasco. Eu acho difícil isso acontecer, mas tá aí a informação. E para finalizar, vou trazer aqui um balanço sobre o Cruzeiro. Ah, mas por que o Cruzeiro? Porque o Cruzeiro, o Ronaldo vendeu o Cruzeiro, tá revendendo aí a parte dele do Cruzeiro e tá voltando para um cruzeirense, né? Tá indo lá pro Pedro Lourenço, que é o dono dos supermercados Pedrinho BH, é um cara que sempre socorreu o Cruzeiro. O Cruzeiro, quando caiu para a segunda divisão e quase caiu para a terceira, não tinha dinheiro para comprar comida, pagar água, luz, pagar hotel.
ônibus para os jogadores. Eu lembro de uma situação do Cruzeiro que eles foram jogar num lugar na Série B, que os caras foram lanchar num boteco, cara, num barzinho próximo do estádio, uma situação lamentável. E aí o Pedrinho BH, um cara que sempre socorreu o Cruzeiro, ele comprou, tá comprando as ações do Ronaldo e vai ser dono do Cruzeiro. Quer ver aí o que o cara tá fazendo? Primeiro tá tirando esse bando incompetente do Cruzeiro, saiu o Pedro Martins, que é o novo executivo fantoche do Vasco, tá saindo o Paulo Autuori e o Paulo André, os dois se despediram, um é diretor técnico e o outro é diretor de futebol, já se despediram do Cruzeiro, e adivinham para onde esses caras vão? Tá especulando os caras no Vasco. O Vasco tá comprando aí as rebabas que tá saindo do Cruzeiro. O Pedro BH, o Pedro Lourenço, contratou o Alexandre Matos, o cara que tinha acabado de fechar com o América Mineiro. Agora lá no Cruzeiro, com o dono que tem dinheiro, você vai ver o Alexandre Matos montar um time melhor do que o que ele fez no Vasco da Gama. E aqui no Vasco tá vindo as enconhas. Além de ter vindo o Pedro Martins, o executivo fantoche, estão falando em Paulo Autuori para assumir a vaga deixada pelo Abel Braga, né? O vascaíno não vai sofrer mais, foi lindo, ele pode assumir aí o cargo de diretor técnico. E esse Paulo André será a pior putaria se esse cara assumir o cargo de diretor de futebol do Vasco. Por quê? Porque esse cara teve passagem em São Januário. E ele falou em um workshop, lá num congresso, onde estavam falando sobre direitos dos jogadores, ele sacaneou o Vasco, ele expôs o Vasco na mídia, dizendo que convivia no Vasco, morava, dormia com baratas e ratos. Precisa fazer isso, por mais que você tenha passado por situações difíceis, não só no Vasco, vários outros clubes passaram por momentos complicados. Você precisa cuspir no prato que comeu, porque o Vasco, as pessoas falam do Vasco, mas o Vasco formou muito profissional no Colégio Vasco da Gama, não só jogador de futebol, tirou muita gente das ruas que poderia ser criminoso, poderia não ter uma vida legal, e formou no colégio, são grandes profissionais hoje, e formou jogadores. Tem muito jogador que tem uma vida boa graças ao Vasco da Gama. Então fazer isso com uma instituição que tem milhões de torcedores é faltar com respeito, é não ter ali um mínimo de senso de agradecimento, de gratidão. E esse cara não pode pisar em São Januário. Pisar no Vasco, esse cara é uma afronta, mas eu não duvido de nada vindo dessa empresa que não tem um pingo de sentimento pelo Vasco. Parabéns a quem vendeu o Vasco e parabéns para quem apoiou essa bandidagem ou esse crime que fizeram com o Vasco. Uma semana abençoada, curte, se inscreve no canal, fique com Deus, saudações vascaínos.